Fala robistas, voltando com mais um vídeo sobre engenharia reversa. E nesse vídeo a gente vai falar sobre muitas coisas. Vamos usar um Kraken que vai nos ajudar a aprender sobre packers, procedimentos de unpacking, dump, IAT, métodos anti-debugging, etc. O vídeo tá bem legal e já vale a sua inscrição no canal para você ficar ligado nos próximos vídeos e nos ajudar a crescer, beleza? Como tem muita coisa para falar, vamos logo pro vídeo. O Kraken que vamos usar é um daqueles sites Kraken Lessons, o número 13. Esse Kraken tem uma versão package, mas o que carambolas será isso? Bem, para você entender, a gente vai ter que falar sobre os packers ou os compactadores de executáveis. Esse tipo de compactador é diferente do 7-zip e o WinRAR da vida. Nesse tipo de packer, o executável continua completamente funcional. Quer ver? Eu vou clicar aqui na versão package e você vê que o programa funciona normalmente, mas ele tem ao menos duas diferenças. Uma é que o arquivo é menor do que o não compactado, e a outra diferença, que seria um efeito colateral, mas na realidade é o efeito normalmente buscado quando se usa um packer, é que as instruções do programa de fato são ofuscadas, dificultando a nossa análise. Vamos ver isso na prática. A gente vê aqui no DAI, na versão Unpacked, que o entry point do programa conseguimos ver as seções às claras, assim como os imports. Além disso, aqui no XDBG, conseguimos ver as strings do nosso programa sem grande dificuldade. Agora, vamos ver o mesmo programa depois de ter passado por um packer. O DAI tem assinaturas que conseguem nos mostrar o tipo de packer que foi utilizado. Aqui nesse caso foi o UPX. Olha o entry point, diferente. As seções estão bem diferentes, e se olharmos no XDBG, não tivemos grande sorte com as strings. Legal, mas por que isso está acontecendo? Os packers funcionam basicamente compactando as instruções do programa original, eliminando nops, espaços em branco, por exemplo. E quando o programa é rodado, o packer descompacta as instruções originais e começa a executá-las. Assim, aquele entry point novo que a gente vê, na realidade, é o início das instruções do descompactador. Ele descompacta as instruções originais do programa e depois faz um jump para a primeira delas, para o programa poder ser executado normalmente. Voltando lá no XDBG, a gente vê isso aqui. Isso que a gente está vendo é o código do descompactador. Não é interesse nosso analisar isso aqui. A gente tem que descobrir uma forma de podermos ver o código verdadeiro do nosso Kraken. Então o que a gente quer fazer é o processo de unpacking. Cada packer vai ter um processo diferente de compactar e assim um processo também diferente de descompactar. No nosso caso aqui específico, o UPX é um packer muito simples e mesmo sendo mantido até hoje, já é antiguinho. E o processo de unpacking dele é também muito simples. Eu vou mostrar aqui 3 procedimentos. A ideia principal por trás de basicamente todo o processo de unpacking é esperar o código de descompactação rodar para que o nosso código verdadeiro seja deixado às claras. Depois, a gente descobre qual é a localização na memória da primeira instrução do nosso código verdadeiro. Essa primeira instrução é o chamado OEP, de Original Entry Point, já que o Entry Point da versão Package, na realidade, é o Entry Point do código de descompactação e não o Entry Point do nosso código original do Kraken. E é esse entry point original, o nosso OEP, que a gente busca. Mesmo se o DAI não tivesse nos alertado que era um UPX, o compactador, com a prática a gente acaba inferindo isso pelo padrão que os packers adotam. No caso do UPX, ele sempre tem essa instrução push AD como a primeira instrução. Beleza, estamos aqui no entry point. A primeira técnica que eu vou falar é o do tail jump. Depois que todo esse código de descompactação rodar, o UPX vai fazer um jump para o nosso OEP. Esse jump normalmente está no final desse bloco de código aqui. E a gente pode ter certeza que ele está apontando para o OEP, porque esse jump do tail jump pula para uma região de memória bem distante da que o código está trabalhando no momento. Se você observar, normalmente os jumps dentro de um fragmento de código são para posições de memória relativamente próximas. Olha esses exemplos aqui. Viu? Os jumps são para regiões de memória próximas. Mas vamos achar o nosso tail jump e você vai ver que é diferente. Deixa eu descer um pouco aqui. Pronto. Aqui temos boas pistas que esse é o jump que a gente quer, porque ele está no final desse fragmento de instruções e o jump é para uma posição de memória bem distante. Veja aqui a posição das instruções. E o jump é para bem longe. Então, ao seguir esse jump,
caímos aqui no nosso OEP, no nosso Original Entry Point. Achamos o início do nosso programa original e a gente agora pode fazer os demais processos de nossa análise. Essa foi a primeira técnica. Antes de a gente prosseguir, vamos para a segunda. Reiniciando aqui o XDBG. Nessa segunda técnica, a gente vai esperar o push-AD guardar os valores dos registradores na pilha. Vamos observar o registrador EBP. Ele foi colocado na pilha nessa posição aqui da stack. Vamos colocar um breakpoint nesse endereço aqui da pilha, já que em algum momento vai existir uma instrução POP-AD para recuperar para o registrador EBP o seu valor anteriormente salvo aqui na pilha. E a gente quer observar isso porque esse POP-AD vai acontecer próximo do jump final, que é aquele jump que aponta para o OEP. Mas veja comigo uma coisa, temos que colocar um breakpoint nessa região de memória, que no caso é a stack, para quando ela for acessada, a execução parar para a gente poder analisar. Vamos testar. A princípio eu coloquei um breakpoint de acesso nessa região de memória, mas se eu rodar o programa, ele não para. Caramba, tudo é difícil. Fica calmo, que você está no canal Programador Robista. Esse é o momento certo para falarmos do breakpoint de hardware. Até agora, nos vídeos anteriores, sempre utilizamos um breakpoint de software. Nesse tipo de breakpoint, a instrução na qual queremos setar um breakpoint é substituída por uma instrução de parada. Quem faz isso é o próprio debugger, de maneira transparente para a gente. Essas instruções de parada são a int3, a cc e outras. A gente pode até mesmo setar qual instrução de breakpoint queremos usar no XDBG. Já que uma instrução é substituída por uma instrução de breakpoint em tempo de execução, esse método não funciona quando queremos monitorar uma região de memória. A gente até conseguiria usar um breakpoint de software se a gente soubesse qual instrução vai escrever em uma região de memória que estamos querendo verificar. Mas no caso de não sabermos que instrução faz isso, a gente quer o quê? Setar que se alguma coisa acessar, escrever ou executar algo em uma posição de memória que estamos verificando, o programa pare. Para a gente conseguir isso, não tem jeito. Temos que usar um breakpoint de hardware. Cada arquitetura tem uma quantidade específica de breakpoints de hardware que a gente vai poder utilizar ao mesmo tempo. No caso das plataformas x86, a gente pode usar até 4. Outro dia eu faço um vídeo mais detalhado sobre breakpoint de software versus breakpoints de hardware. Mas o que eu falei até aqui já é o suficiente para vocês entenderem por que vamos ter que setar na stack um breakpoint de hardware para acesso. Então, quando o POP-AD acessar a pilha para retornar o valor anterior do registrador ABP, o nosso programa vai parar. E ele vai acabar parando perto do jump para o nosso Original Entry Point. E é isso. Segunda técnica completada com sucesso. A terceira técnica é a mais simples e eu vou explicar um pouco mais para frente. Relaxa. Pronto. Agora no OEP estamos vendo as instruções reais do nosso programa e não mais do disco compactador. Olha que interessante. Se a gente procurar pelas strings no nosso programa, elas vão estar aqui agora. Ou seja, o Packer acaba também ofuscando as strings. Tá bom, agora podemos continuar de fato com a nossa análise do CRACME. Vamos rodar nosso programa. Ué, isso não aparecia quando a gente rodou o CRACME fora do debugger. Vamos relembrar. Isso mesmo, só está aparecendo essa mensagem de erro aqui quando a gente roda o programa dentro do debugger. Bingo, é isso mesmo. Essa é uma proteção anti-debugger que foi setada pelo programador para dificultar a engenharia reversa do CRACME que ele programou. O programa não roda dentro de um debugger. E agora? Como no Packer, também existem inúmeros métodos anti-debugger. Uns simples, como que a gente está vendo aqui agora, e outros muito complexos. O método que é utilizado nesse programa é chamar uma WinAPI, que é a API isDebuggerPresent. Olha o MSDN dela. Ela retorna 1 se o programa estiver sendo rodado dentro de um debugger e 0 caso contrário. Se a gente procurar as chamadas intermodulares para essa função, a gente então pode setar um breakpoint nessas calls. E quando rodamos o nosso programa, aqui está verificando se está rodando em um debugger. Ele vai retornar 1 em AX, como a gente viu lá no MSDN. Eu só vou fazer uma coisa aqui para testar. Eu vou mudar EAX para 0, para vocês verem que agora o programa está sendo enganado que não está rodando em um debugger. E tá lá. Lembrando, esse é um método quase que nulo de anti-debugging ultimamente. Existe um plugin que é quase um padrão do XDBG que consegue desativar inúmeros sistemas anti-debuggers, sem você nem ter que se preocupar com isso ou mesmo perceber. Esse plugin é o Scala Hide.
Para falar a verdade, eu tenho ele instalado aqui. Eu só desativei para vocês verem o anti-debugging funcionando. Se eu ligar esse plugin aqui, a gente já bypassa de maneira transparente a proteção anti-debugging desse Kraken. Caramba! Quanta coisa já vimos até agora. Falamos sobre Packers, bypassamos o Packer, o PX de duas formas diferentes, falamos sobre os breakpoints de hardware, vimos a ofuscação de strings feitas pelo Packer, vimos um método de anti-debugging e como fazer um anti-anti-debugging, ou seja, o vídeo está denso e com muita coisa. Eu vou fazer o seguinte, para o vídeo não ficar gigante e cansativo, eu vou fazer uma parte 2 e a gente vai, enfim, terminar de analisar esse Kraken e no final das contas craqueá-lo. Para isso, nessa outra parte, na parte 2, a gente vai ver o processo de dumping de memória, correção de IAT, a gente vai falar sobre o terceiro método de bypassar o PX, a gente vai criar um loader e vamos craquear esse Kraken. É isso aí. Antes de ir embora, pessoal, se inscreva no canal para vocês ficarem ligados quando o próximo vídeo sair. O canal tem muita coisa maneira. Se inscreva aí para ajudar o canal a crescer também. E outra coisa, se você se divertiu ou aprendeu alguma coisa, curta o vídeo também, combinado? Abraços e tchau!